Hoje é a nossa sexta rodada nessa nossa série. E eu posso me lembrar de forma bem clara, quando eu estava sentado e pensando e orando, e Deus tocou no meu coração, e eu sempre falo isso, e alguns de vocês já me escutaram falando e repetindo diversas vezes, que eu gosto de ministrar aquilo que Deus já ministrou no meu coração. E não, às vezes corre-se um risco, né? Fala, vamos preparar um sermão que a igreja está precisando. Fala, não, quem está precisando desse sermão sou eu. Essa é a palavra de Deus para a minha vida. E eu espero que tenha sido já, né, um tempo de bênção para vocês. E que hoje também seja um tempo rico em bênçãos. Mais cedo um pouco nós estávamos aqui, alguns estão aqui hoje desde 9 da manhã, e nós estávamos orando, clamando a Deus e dizendo, Senhor, faça a Tua palavra tocar as nossas vidas hoje de forma diferente. Eu queria te pedir que você curvasse sua cabeça agora, que você orasse. Não ora por quem está do seu lado, não. Ora por você. Clama a Deus por você. Peça, Senhor, fale na minha vida, toque na minha vida. Clame ao Senhor e diga ao Senhor, Senhor, eu preciso do Teu toque hoje aqui neste lugar, né, que essa palavra invada o meu ser, que essa palavra invada tudo aquilo que há em mim e que, de fato, eu saia daqui recarregado. Que, de fato, eu saia daqui transformado, cheio da Tua bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sexta parte, bondade, nosso tema de hoje. Vamos voltar lá no nosso texto base, Gálatas capítulo 5. Versos 22 e 23, se você tem aí com você aquele marcador de livro, marcador de Bíblia, tem o texto lá, acompanhe o texto, leia comigo, decore esse texto, faça dele útil. Se você não tem esse marcador, na nossa mesa ali na recepção, tem bastante dele, pode levar, leva com você, entregue para os seus amigos, mas faça disso não simplesmente um texto decorado, mas um texto vivido na sua vida. Amém? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, nos diz assim a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Eu vou repetir o texto, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Nossa lista está aí, de novo, as listas não são 7 frutos, vale a pena a gente repetir isso sempre. É um fruto só com 7 aspectos, 9 aspectos, 9 características que de fato acontece na vida de todo aquele que recebe o Senhor. E as características são, você pode ler comigo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje o nosso destaque está aí para bondade, semana passada foi benignidade, né? E talvez um dos grandes desafios que a gente vai ter hoje é simplesmente separar o que é uma coisa e o que é outra. Semana passada eu falei, se você estava aqui com a gente, você vai se lembrar, se não, vai lá no YouTube, né? Usa lá a hashtag série recarregado, você vai achar toda a nossa série, todas as outras 5 partes estão lá, você vai poder escutar e ver da semana passada, falando de benignidade, irmã gêmea, aí da bondade, né? Mas bondade é um bem geral. Bondade é uma coisa assim bem generalizada, pode ser usado em diversas situações, e a verdade é que em cada uma dessas situações vai ter um significado diferente. Bondade. E é uma coisa interessante, por exemplo, quando você diz que alguém ou que alguma coisa é boa, normalmente você está dizendo que aquele alguém ou que aquela coisa é boa em um certo aspecto. Porque não tem como ser bom em tudo. Por exemplo, você diz que uma pessoa é uma pessoa boa, um sujeito é um sujeito bom. De repente, ele é uma pessoa de um caráter tremendo, maravilhoso, mas ele é terrível, horrível, jogando futebol. É uma pessoa boa, mas em qual aspecto? Né? Ou pode ser que a pessoa seja uma excelente escritora, mas terrível em matemática. Você fala 2 mais 2, ele pensa 3 vezes antes de responder. Né? Pode ser, mas é uma pessoa boa, mas tem um aspecto em que aquela pessoa é boa. Um produto é bom, ou um produto bom pode fazer um bom trabalho, mas um produto que é bom,
faz um bom trabalho, mas não necessariamente dura muito. Ou um produto dura muito, é bom porque dura muito, mas não necessariamente faz um bom trabalho. Bondade é uma coisa assim, bem generalizada, mas a gente poderia dizer, bom em que aspecto? E me faz lembrar de uma história que chegou um rapaz numa daquelas rinhas de briga de galo, né? Alguém já viu aqui rinha de briga de galo, né? E quando ele chegou, ele percebeu que tinha um senhor ali bem de idade, e aquele senhor era quem comandava o dinheiro. E ele descobriu que o cara ganhava todas as coisas, falou, uau, né? E roda uma coisa, roda outra, e percebeu que tinha uma disputa lá, e aquele velhinho não estava na disputa, e o rapaz chegou lá e falou assim, ei, que galo aí que é o bom? O branco ou o preto? Ele falou, o bom é o branco. O cara apostou todo o dinheiro dele no branco, e primeira rodada na rinha, o galinho preto veio, deu uma esporada, e o galinho branco já saiu se espantado, deu a segunda, em 3 esporadas o galo branco estava no chão, despencado, e o rapaz falou, mas coloquei todo o meu dinheiro, o senhor me falou que o galo bom era o branco? Eu falei, o bom é o branco, o marvado é o preto, né? Tem aspectos, bondade tem aspectos. Na nossa tarefa de separar bondade e benignidade, talvez a coisa que a gente poderia pensar e dizer é o seguinte, que benignidade é potencial. Agora, você tem o potencial de praticar o bem. Você vai praticar? Benignidade é isso. Bondade em potencial. Agora, a bondade é o inverso. É a benignidade em ação. Você coloca toda aquela sua capacidade de fazer o bem, todo aquele seu incentivo de fazer o bem em ação. Uma das frases mais célebres da política americana foi uma frase falada pelo presidente Bill Clinton, e virou famoso, as pessoas dizem isso, quando os presidentes não estão falando conforme o povo gostaria de ouvir, você tem que conseguir ter uma boa interação com o povo, e todo mundo lembra da frase do Bill Clinton, I feel your pain, eu sinto a sua dor. É para um presidente dizer isso no país, né? Eu sinto a sua dor. Talvez ele devesse colocar uma vírgula ou abrir um parênteses e dizer, não necessariamente eu vou fazer alguma coisa, né? Mas eu sei, isso é potencial, mas para que a gente seja, ou para que a gente use de bondade, a gente precisa colocar esse potencial em ação. Bondade é cinética, né? Bondade é movimento, bondade é ação. E a primeira coisa que você quiser anotar aí, que a gente vai falar nessa manhã, é que bondade vai além da justiça. Bondade vai além da justiça. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que ir além da justiça aqui quer dizer que é ser corrupto, né? Que ir além da justiça pode ter alguns sentidos diferentes aí. O que eu quero dizer é que você faz mais do que aquilo que é justo. Principalmente quando se trata de tempo e de dinheiro, as coisas em relação à bondade, elas variam, né? Quem está dando sempre acha que está dando muito. E quem está recebendo sempre acha que está recebendo pouco. Isso acontece com o tempo, isso acontece com dinheiro, isso acontece com diversas outras coisas. Por exemplo, um dos relacionamentos mais complicados que existe em todo o universo é o relacionamento patrão-empregado. Por causa de quê? Na maioria das vezes, não quer dizer que é sempre, mas na maioria das vezes, patrões e empregados têm objetivos diferentes. O objetivo do patrão é receber o melhor trabalho, no melhor tempo, pagando o menor dinheiro possível. O objetivo do empregado é fazer o menor trabalho, no maior tempo, ganhando o máximo possível. São objetivos diferentes. Na verdade, por causa disso aí, muitas pessoas têm dificuldade no relacionamento patrão-empregado, porque é um relacionamento de alguém querendo o máximo e outro querendo dar o mínimo, e vice-versa. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos capacitar não só para querer fazer mais do que é justo, como para poder fazer mais do que é justo. Isso é ir além. Mateus capítulo 20, a palavra de Deus nos narra uma história, é uma parábola que Jesus contou, e normalmente essa parábola, independente da versão da Bíblia que você tem, ela diz como é a parábola dos trabalhadores na vinha. A parábola diz mais ou menos o seguinte: numa certa manhã, um dono de uma vinha, da plantação de uva, né, foi lá na cidade e achou algumas pessoas paradas numa praça, logo cedo pela manhã, e chamou: você quer vir trabalhar na minha vinha? Vem que eu vou te pagar um salário justo. E aquelas pessoas foram. Quando deu 9 horas da manhã, ele voltou lá de novo. Tinham outras pessoas paradas lá. E ele falou: vocês vão lá trabalhar na minha vinha. E as pessoas foram: vou te pagar um dinheiro justo. Meio-dia ele voltou lá outra vez. Tinha mais pessoas paradas na praça. Ele falou: vão trabalhar na minha vinha. 3 horas da tarde ele foi lá. Mais pessoas: vão trabalhar na minha vinha. 5 horas da tarde ele voltou lá. Esse é o texto bíblico, só estou colocando a minha própria versão flancante da Bíblia, né?
voltou lá, 5 horas da tarde, falou, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Ele falou, ninguém contratou a gente. Ele falou, vamos trabalhar na minha vinha. Chegou no final da tarde, ele chamou o seu capataz lá, né? Ele falou, vai lá pagar os camaradas. Ele começa com os que chegaram por último. Chegaram por último e pagou, as versões mais tradicionais falam um denário. Né? Um denário é o salário de um trabalhador de um dia. Se estiver falando de vocês, nós estamos falando aí na faixa de 350, 400 dólares por dia. Né? É o salário de um trabalhador por dia. Pagou um denário para o sujeito. Veio os que trabalharam um pouco mais cedo, pagou o mesmo dinheiro. Quem chegou mais cedo voltou falando, ei, peraí. Esse negócio não está bom, não. Nós estamos aqui o dia inteiro, sofremos a fadiga do dia, o calor do dia, e você está pagando os caras que chegaram 1 hora de serviço, o mesmo tanto que você pagou para a gente? Eu falei, qual o problema? O que eu combinei com vocês? Eu estou fazendo com vocês o que eu combinei. Agora você está com inveja porque eu estou sendo generoso? Essa é a pergunta que Jesus faz, coloca para a multidão que estava ouvindo, escutando esta parábola, e a realidade é que ele começa nessa parábola fazendo uma analogia. O reino de Deus é semelhante ao dono da vinha que foi na cidade. O reino de Deus é dessa forma. E a realidade é que quando a gente olha que a gente precisa ir além da justiça, faz sentido para a gente, nos toca a vida e nos incentiva o ser, porque, como seres humanos, a gente tem uma tendência de simplesmente parar naquilo que é justo. Fazer o que é justo é mais do que um dever. Fazer o que é justo, você não está ganhando absolutamente nada. Você não está sendo absolutamente nada a mais do que alguém que está cumprindo o seu dever. Fazer o que é justo. Fazer o que é justo. Mas bondade, quando se fala desse aspecto de Deus, desse aspecto do Espírito Santo de Deus que gera em nós, que cria em nós, fala de ir além. Você está com inveja porque eu sou generoso? Bondade nesse aspecto fala exatamente isso, de generosidade. Generosidade. Bondade fala de ir além da justiça, fala de ser generoso, fala de fazer mais do que aquilo que é esperado. E honestamente eu paro, penso e me pergunto a mim mesmo dizendo, numa escala de 0 a 10, como é que eu me classifico? Com nível de bondade, né? Deus é um Deus de bondade, é por causa disso que Ele plantou em mim, Ele plantou em você o Espírito Santo, querendo nos dar habilidade para ser semelhantes a Ele. Quando o Senhor fala, lá no livro de Gênesis, a gente tem essa narrativa, Deus criando o universo, e por fim Ele cria o homem, e Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entre diversas outras coisas, uma das coisas que Deus estava dizendo, e que essa frase do nosso Deus diz para nós, é que Ele está falando de bondade, porque bondade é a essência de Deus. Bondade é a essência de Deus. Deus é bom. E quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele faz o homem em bondade. Aí você para e pensa, eu também paro e penso, digo, o que o pecado fez com a gente, né? A distância que a gente fica de bondade, que honestamente, fazer o que é justo já é complicado. E além do que é justo, e além do que é justo, fazer mais do que simplesmente aquilo que é esperado numa justiça humana. O pecado roubou do homem essa semelhança com Deus. É Jesus Cristo que traz de volta, é Jesus Cristo que nos dá o seu Espírito para que nós sejamos novamente semelhantes a Ele. É Jesus Cristo que nos capacita através desse Espírito Santo maravilhoso que Ele nos deu e está conosco e habita em nós. Amém, gente? Seja bondoso, não pare só no que é justo, vai além das expectativas, vá além da justiça, porque bondade vai além da justiça. Não coloca aquele ponto, não, estou fazendo o que é justo, estou esperando o que é justo. Normalmente a gente espera mais do que o que é justo, né? Por exemplo, se o policial te para na rodovia de 55 andando a 75 milhas por hora, você sabe o que é o justo. O justo é ele escrever uma multa para você. Mas você espera dele mais do que justiça, você espera dele misericórdia. Fala, não faz misericórdia, eu estava atrasado, né? Você espera misericórdia. Quando você estiver no lado oposto, seja em quaisquer situações que for da sua vida, seja misericordioso, seja bondoso, haja com bondade, vá além do que é justiça. Justiça não é ser, e além da justiça não é ser corrupto, mas é ser também misericordioso. Ser também misericordioso. A bondade é cinética, bondade é ação, bondade vai além da formalidade. Segunda coisa para a gente, bondade vai além da formalidade. A gente já falava agora há pouco aqui,
Falamos nas semanas anteriores também, e hoje de novo a gente vai lembrar de uma palavra de texto original. Né? O texto bíblico original, a palavra original, nesse texto de Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu e que a gente tem traduzido como bondade, em grego ela é agathosune. Agathosune. E é curioso isso aí, esse termo, porque ele só aparece 4 vezes no Novo Testamento. Só 4 vezes no Novo Testamento. E mais curioso do que só aparecer 4 vezes no Novo Testamento, é que, embora tenha sido escrito em grego, nos escritos seculares do grego, da mesma época desses escritos bíblicos, não existe essa palavra. Não existe. O apóstolo Paulo escreveu uma palavra que não existe, querendo dar uma definição de algo a respeito do nosso Deus. Aliás, deve ser por isso que a ideia de ir além da formalidade é isso. Não se apega naquilo que é formal para você poder ser bom, não. Vai além. O apóstolo Paulo foi além. Basicamente, o que ele fez foi pegar o adjetivo bom, né, e adicionar lá o sufixo dade e escrever bondade. No bom português, a gente poderia dizer que o que ele fez foi mais ou menos assim. Por exemplo, a gente fala, você está andando com o seu carro na rua e você sabe que o pneu do carro está furado. Você não precisou sair do carro para poder saber que o pneu está furado, sem nenhuma piada, como é que a gente fala? Machista, nem absolutamente nada para saber que o pneu do carro está furado. Você está dirigindo o seu carro e você sabe que o pneu do carro está furado. Por que você sabe? Porque mudou a dirigibilidade. O seu carro mudou o jeito que ele dirige. Ele não está andando da mesma forma. Você sabe que o carro está com o pneu furado porque mudou a dirigibilidade. Se eu falasse e vou inventar uma palavra para você, você vai pensar: vocês são pessoas fáceis de aprender, fáceis de ensinar. A sua ensinabilidade... Não existe ensinabilidade, mas você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Com o seu grau de conseguir entender, seu grau de conseguir ensinar, isso o apóstolo Paulo faz, e quando ele faz desse modo, assim, indo além da formalidade, ele quer dizer e quer expressar exatamente aquilo que Deus é. Deus é bom, e bondade, a ação de ser bom está inerente em Deus, é parte dele e é parte de você, porque ele plantou em você o Espírito Santo dele. Você precisa ser bom, agir com bondade, né? E a grosso modo, esse adjetivo misturado aí com dade, fazendo essa nova palavra, dá para a gente algumas coisas, pelo menos 3 aspectos da bondade que a gente precisa explorar e a gente precisa repensar, porque o que é bom realiza o que é esperado. O que é bom realiza aquilo que é esperado, cumpre as expectativas, né? Como uma pessoa boa, uma pessoa que apresenta o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de bondade, né? O que é de se esperar? A gente falou na nossa primeira rodada, primeiro tempo aqui, que você vai além do que é justo, do que é justo, né? E você ir além da formalidade, fazer aquilo que é esperado. O que é esperado de alguém que tem um espírito de bondade? Não, esperado é bondade, mas o que é esperado? O que é a bondade esperada? O que você tem a expectativa de alguém que diz: não, eu tenho espírito de bondade em mim? O que você espera? Na realidade, o que você espera é o que esperam de você. O que eu espero é o que esperam de mim. O que se espera de alguém com bondade? Nós não precisaríamos de lições nisso, nós não precisaríamos de escola nisso, porque a gente sabe. O ser humano, dentro de si mesmo, naturalmente já tem, porque todo homem, independente da fé dele em Jesus ou não, todo homem tem uma partícula de Deus dentro de si. Se você reparar os textos bíblicos, quando fala isso, é o que acontece, quando o homem morre, o pó volta para o pó. Mas o que acontece com o espírito? Volta para Deus, porque foi Deus que deu. A vida que nós temos foi Deus que deu. Então, todo ser vivo tem uma partícula de Deus em si. E todo ser vivo, todo ser humano, sabe exatamente o que é esperado. A gente não necessariamente faz, mas a gente sabe o que é esperado. A gente sabe o que é esperado de alguém que tem o Espírito de Deus em si. Não necessariamente algo que eu goste. Não é necessariamente o que eu gosto, mas a gente sabe o que é certo. Quando as pessoas te magoam, quando as pessoas te humilham, quando as pessoas te pisoteiam, você sabe o que você tem que fazer. Vai falar: não quero nem saber, eu vou reagir do meu próprio jeito. E eu sei o que tem que fazer. Porque é Deus que coloca dentro da gente o que a gente tem que fazer. Deus que planta na gente, mas a força para sair desse potencial e colocar em ação só vem do Espírito Santo de Deus.
para que a gente consiga agir, para que a gente consiga viver, indo além da formalidade, simplesmente saber, fazer o que é esperado, exatamente aquilo que é esperado, só o Espírito de Deus que dá em nós. O que é bom também apresenta um aspecto moral, com padrões divinos. O que a gente poderia dizer? O que é um bom marido? As mulheres podem dar uma lista de coisas, né? O que você espera de um bom marido? O que você espera de uma boa esposa? O que você espera de um bom amigo? O que é ser um bom cristão? Interessante que esses aspectos do fruto do Espírito não é um aspecto coletivo, é um aspecto individual. Cada pessoa tem a sua. A gente não pode imaginar, é uma igreja que Deus tem feito florescer o aspecto de bondade. Deus não faz isso na igreja, por se dizer assim, ele faz isso nas pessoas. Igreja, na realidade, é um complexo, é um conjunto de pessoas juntas. Agora, vocês já pararam de imaginar, e eu paro e imagino isso para ser honesto, uma igreja onde as pessoas têm dentro de si não só o potencial de bondade, que é a benignidade, mas tem a ação. Você imagina um coletivo de gente que de fato quer não só conhecer, mas quer viver essas coisas. Você já parou para imaginar? Eu paro para imaginar isso. Eu paro para imaginar isso. Eu paro para imaginar isso, e porque eu paro para imaginar isso, eu falo, Senhor, eu preciso ser isso aqui. Aí eu vou fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo. Eu não julgo que ainda tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Sabe por causa de quê? Porque nós somos todos falhos, fracos, todos vasos de barro. Mas nós todos temos este grande potencial, porque nós temos o Espírito de Deus em nós, amém? Amém? Se você tem o Espírito de Deus em você, você tem esse potencial plantado em você. O que vale a pena é você fazer o seguinte, não é saber o que você pode fazer para que o fruto do Espírito floresça na sua vida, é saber o que você está fazendo que está impedindo do fruto do Espírito florescer na sua vida. O que eu, Flan, estou fazendo que impede que o fruto do Espírito se destaque na minha vida. O que é bom também apresenta uma expectativa de algum tipo de benefício. Que benefício alguém consegue fazendo parte do meu ciclo de amizade? É uma pergunta que eu me faço. Que benefício a minha amizade oferece para alguém que é parte do meu ciclo de amigos? Você é meu amigo. Que benefício você consegue com isso? Naturalmente, o ser humano na rua, a gente quer ser amigo de alguém de onde a gente pode tirar algum benefício. Eu não quero oferecer nenhum tipo de benefício. Eu quero receber algum tipo de benefício. E que tipo de benefício a sua amizade oferece? Que bem eu proporciono ao ganhar de convir, né? Que naturalmente o homem não apresenta essas características. Somente o homem com o Espírito de Deus é capaz de apresentar a bondade além do que é formal. A gente vai nos hospitais e você espera que você vai ser tratado no hospital, que a doença que você chegou lá apresentando, o sintoma que você chegou lá apresentando, que ele vai ser lidado com seriedade e que no final das contas você vai ser medicado com seriedade e vai resolver o seu problema. Mas o médico fazendo isso para você, ele está simplesmente sendo formal. É o que tem que fazer, é o trabalho dele. Mas o que eu posso fazer para ir além da formalidade? Que Deus nos recarregue, né, hoje, né, com a sua bondade, nos ensine e nos ajude a ir além do simplesmente aquilo que é formal. Bondade é cinética, bondade é ação, bondade vai além do padrão humano. Terceira coisa, vai além do padrão humano. Qual é o padrão humano de um bom amigo? O que eu considero um bom amigo? O que eu considero uma boa pessoa com quem eu vou me relacionar? Bondade é um atributo que é concedido por Deus para o homem. Um bom amigo não necessariamente é aquele que fala para a gente só aquilo que a gente quer escutar. Aliás, alguém que fala para você só aquilo que você quer escutar não é um bom amigo. Bom amigo é aquele que nos repreende, bom amigo é aquele que nos exorta, bom amigo é aquele que nos deixa saber quando a gente está fazendo algo que não é bom. Um pai que só sabe dizer sim aos seus filhos não é um bom pai. A palavra de Deus é recheada de alguns exemplos desse aí, né? A gente poderia passar horas e horas falando dos exemplos na vida de Davi, por exemplo, que foi um péssimo pai. Davi tem 1001 exemplos para a gente poder seguir, mas não siga o exemplo da família dele. Um dos filhos dele, a palavra de Deus fala especificamente, ele nunca
contrariou o menino. Nunca falou não para o menino. E esse foi um dos que tentaram tomar o trono dele. Falar sim para os nossos filhos, ou só falar sim para os nossos filhos, não nos faz bons pais. Falar sim para os nossos amigos, só falar sim para os nossos amigos, não nos faz bons amigos. Mas a gente não precisa simplesmente se agarrar nos exemplos clássicos da Bíblia, mas uma olhadinha rápida nas estatísticas das prisões, a gente vai ver que quando alguém só fala sim, né, os filhos que só escutam sim dos pais, o fim deles não é um fim muito interessante. Para ser bom, para apresentar bondade, alguém precisa viver uma vida diferente do padrão humano. Padrão humano, a gente quer isso. A pessoa que eu considero um bom amigo é o cara que me dá tapinha nas costas e fala, pô, foi legal, foi bom, foi direitinho. Mas esse não é um bom amigo. O bom amigo é aquele que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a melhorar, que vai te ajudar a ir além. É por isso que a palavra de Deus fala que para poder experimentar o que é bom de Deus, você precisa ser diferente. Às vezes a gente está querendo ser igual, né? A gente está querendo se igualar com os amigos, a gente quer se igualar com o mundo, a gente quer se igualar com as coisas, para que de fato a gente seja legal, para que a gente seja bom. E a palavra de Deus fala completamente diferente. Romanos capítulo 12, um texto clássico da palavra de Deus, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo fala. O texto clássico, o texto bíblico diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus. Honestamente, a gente não fala isso na rua. O que ele está falando é o seguinte: pelo amor de Deus, aí você entende, né? Se você disser, rogo-vos pela compaixão que há em Cristo Jesus, você não vai entender isso, ninguém entende isso, mas o que ele está dizendo é, pelo amor de Deus, é isso que a gente entende, a gente fala desse jeito, pelo amor de Deus, ele continua dizendo, ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o seu culto inteligente, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele dá razão. Quando ele fala, não se molde neste século, não se molde neste mundo, é o que está dizendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por causa de quê, apóstolo Paulo? Ele fala, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda essa história, tudo isso que a gente está falando, sexta rodada já, e vale a pena eu te citar para você poder não esquecer. Mas por que isso? Por que é interessante eu fazer essas coisas? Por que eu tenho que manifestar fruto do Espírito na minha vida? Por que eu preciso ser bondoso, apresentar bondade, ir além da justiça, fazer mais do que as pessoas estão na expectativa que eu faça, não simplesmente sendo formal, mas indo além do que... Por que isso? Porque se você quer experimentar a vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa viver dessa forma. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, qual que ela é? Jesus fala isso, eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância. Literalmente ele está dizendo o seguinte, eu não vim para poder te dar uma vidazinha mais ou menos, não. Eu vim para te dar uma vida de verdade, uma vida em abundância. Mas para que a gente possa experimentar isso, a gente tem que viver isso que ele está dizendo. Isso é o manual. Esse é o manual. Se você quer ter um bom resultado naquilo que você está trabalhando, siga o manual. Siga o manual. Vocês me conhecem, e os que me conhecem há mais tempo, sabe, eu tenho quase que um certo fanatismo por manuais. Eu gosto de manuais. Aquelas pessoas que não conseguem montar as churrasqueiras, aqueles negócios assim, né? Porque não segue os manuais. Mas eu tenho que conversar para vocês que, eu acho que já contei parte dessa história, que de vez em quando a gente assume que as coisas são simplesmente tranquilas e fáceis. Aqui e eu compramos o carro que a gente usa já há algum tempo, mas um certo dia eu cheguei em casa e sai com o menino, bolsa, pendura aquele monte de coisa, e que vocês têm criança, sabem o que eu estou dizendo, e subi para casa, mas esqueci alguma coisa dentro do carro. Quando eu voltei, os 4 vidros do meu carro estavam abaixados, um tantinho assim. Eu falei, que troço é esse? Eu falei, mas não tem como você andar, a gente tinha acabado de chegar da igreja, eu falei, não tem como a gente andar na highway com o vidro aberto e não perceber. Nós chegamos em casa, ninguém abaixou o vidro do carro e exatamente o mesmo tanto, igualzinho, um tantinho assim. Já viu como é que é crente, né? O capeta está rodando comigo, né? Tem alguma coisa que está acontecendo, aqui, esse negócio não está certo. Mas aí, beleza, tudo bem, passou um tempo, passou um dia, passou outro, um dia eu estou descendo de casa, talvez 1 ou 2 semanas depois, de novo, com um monte de menino na mão, bolsa para colar, e estou tentando abrir a porta do carro. Quando eu estou assim, apertando o botão para abrir a porta do carro, os 4 vidros do carro desceram assim na minha frente. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu descobri que se eu apertasse o botão
de destrancar as portas do meu carro e segurasse, ele abaixa os vidros do carro, e eu colocando a culpa do capeta. Ele estava dizendo, não, é a Honda, não foi eu, não tem nada, foi a Honda, beleza. Mas passaram muito tempo, tudo direitinho, belezinha, se tiver um mês, é muito. Eu chegando em casa de novo, e fui tirar alguma coisa, o meu carro, ele ou abre a tampa traseira inteira, ou abre só a parte do vidro atrás, o que é bem conveniente, né? E quando eu estou assim, tentando abrir a porta, a Gui foi lá embaixo do negócio, apertou um botãozinho, o vidro abriu, eu falei, que negócio é esse? Não, o irmão lá da igreja me contou, que é só apertar esse botãozinho aqui, você não olha o manual, você não sabe o que tem de benefício. Se você não conhece o manual, as coisas que você assume, que são simples, elas vão mais além, porque você precisa conhecer. E a palavra de Deus é o manual para a vida humana, para que a gente seja feliz, para que a gente aproveite a vida em todo o seu potencial. Mas se a gente não conhece, ou se a gente não segue, talvez a gente até conheça, mas se a gente não segue, a gente vai sofrer, a gente vai padecer, e a gente não vai conquistar aquilo que Deus está na expectativa para nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu te peço pelo amor de Deus, viva dessa forma, porque é assim que você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é conquistada vivendo uma vida que vai além dos padrões humanos. Uma vida que respeita padrões morais, uma vida que se predispõe a andar na contramão do mundo. Não se igualar ao mundo, mas andar na contramão do mundo. Exceda as expectativas, seja generoso, exceda o padrão moral, ande uma milha extra, dê outra face, seja você a mudança que você espera nos outros, vá além do padrão humano, viva uma vida abundantemente cheia de alegria. Clame agora a Deus, para que Ele te recarregue com a sua bondade, porque é vivendo isso que nós vamos experimentar de Deus mesmo a bondade. Amém? Amém? Eu espero que você tenha recebido de Deus uma palavra nessa manhã. Que nós todos vamos sair daqui na certeza de que nós estamos vivendo e nos preparando para experimentar de Deus aquilo que é a sua própria bondade. Que o Senhor abençoe os nossos corações, que o Senhor toque as nossas vidas.